Essa é a nossa terceira aula de pré-encontro. Nós já demos duas primeiras aulas. A primeira aula falou sobre os primeiros fundamentos para o encontro com Deus. A segunda aula falou sobre princípios de libertação. E a aula de hoje vai falar sobre princípios de cura, porque são ênfases dos nossos encontros. Então é importante que nós tenhamos aqui uma abertura no nosso coração e estejamos nos preparando para que o Senhor também nos cure. Amém? Tudo bem, gente? Todo mundo achou aí? Êxodo é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 17, de 1 a 7. Êxodo 17, de 1 a 7. Eu farei a leitura do texto, aí você acompanha aí, tá bom? Êxodo 17, de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Hoje, nós vamos falar sobre princípios de cura. Nós encontramos aqui uma passagem que é um pouco semelhante à passagem anterior, quando faltou pão, só que agora faltou água. E o Senhor trouxe uma provisão diferente. Com relação ao pão, ele disse que faria chover pão dos céus. Vem Jesus no Novo Testamento e diz: eu sou o pão que desce dos céus. Nessa ocasião, quando o povo começa a clamar por água, quero água, o Senhor dá ao povo uma estratégia, dá a Moisés uma estratégia. Leve o povo até um determinado lugar. Está escrito aqui no versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés. Êxodo 17, versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com o que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O Senhor indicou um lugar, uma rocha que estava em Horebe. E o Senhor estaria em cima dessa rocha, estaria ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. De uma maneira muito simples, essa rocha também representa Cristo. Mas há um diferencial. Para que a água fosse vertida da rocha, havia necessidade de que essa rocha fosse ferida. Fere a rocha, e da rocha fluirá água para o povo beber. A rocha é Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4, se você quiser achar agora, você pode achar, se não, apenas ouça. Fica tranquilo que esse material também chegará às suas mãos, como as duas primeiras aulas. Essa terceira aula também chegará
para você e você vai ter as referências tudo direitinho. Jesus é a rocha. Olha só o que diz 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Diga aí, a pedra era Cristo. Então, quando o Senhor indica essa rocha, o povo não estava entendendo nada. Quem entende é a gente agora, porque vê toda a história, né? A gente está vendo o final da novela, então agora a gente entende. Por isso que no capítulo tal aconteceu isso, eu não entendia na época. Mas depois que vem o desfecho, fica tudo muito claro. O povo não estava entendendo, via aquela rocha como sendo uma rocha qualquer. Mas chega o Novo Testamento, aliás, não só no Novo, mas toda a Bíblia, eu perdi a conta quando você faz a pesquisa da rocha ligada a Cristo, da rocha ligada a Deus, nem mencionei aqui de tantas passagens que diziam a rocha de Israel, a rocha viva, a rocha da nossa salvação, a rocha, só fazer uma pesquisa e você vai verificar o quanto que esta rocha está ligada à pessoa de Deus e está ligada à pessoa de Cristo. Então, Cristo é a rocha de onde emana a água. Mas qual que é o grande destaque desta rocha? É que ela precisava ser ferida. Lá em Isaías 53, versículos 4 e 5, quem quiser achar, pode achar agora, se não, leia em casa. Isaías 53, versículos 4 e 5, a Bíblia diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelos seus hematomas, fomos sarados. Olha só o que diz o comecinho do versículo 5. Mas ele foi ferido. Jesus foi ferido. Essa rocha ferida do período do deserto, quando Deus disse a Moisés, vá lá, o povo está precisando de água, então vai lá diante da rocha, que está lá em Horebe, e fere a rocha. E quando você ferir a rocha com bordão, dela sairá água. É interessante que quando Jesus estava lá na cruz, e que o soldado romano, como um golpe, o último golpe, chegou e com uma lança abriu o seu lado e saiu água e sangue. Água e sangue. Todas essas coisas, por mais que biologicamente falando se expliquem, mas há todo um sentido espiritual. A água que jorra da rocha ferida. A água que jorra da rocha ferida. Portanto, não basta conhecer Cristo. Você precisa se identificar com a rocha ferida e entender que Cristo morreu na cruz e que tudo que ele sofreu, que ele padeceu, os açoites, a coroa de espinhos e a sua morte, o derramar do seu sangue, foi para que de Cristo possa fluir água que mitiga a sua sede. Qual que é mais importante, o pão ou a água? Os dois são importantes. Mas o que você consegue ficar mais tempo sem? Você consegue ficar mais tempo sem o pão. Mas e a água? A água é o suprassumo, a água é a essência, a água é a parte mais profunda. Aliás, nós vamos entrar no período de 40 dias de jejum e oração, e a gente vai dar orientações também sobre o jejum. Mas, por exemplo, você não pode ficar mais de 3 dias sem beber água. O limite para você, eu não sou médico aqui, nós temos os médicos especialistas que podem falar bem melhor do que eu, mas as orientações que nós temos recebido têm sido justamente essa. Você pode ficar um tempo mais sem pão ou sem alimento, mas a água, sem beber a água, não passa de 3 dias. Porque nesse momento nós estamos entendendo o seguinte, que de Cristo
flui, emana a essência da vida, aquilo de que realmente você precisa, a água, que é vertida do interior, do centro da vida de Cristo. E isso acontece a partir da ferida da rocha, o sacrifício de Jesus. Ele foi ferido. Deixa eu explicar aqui um pouquinho esse texto de Isaías 53, 4 e 5. Olha só, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu vou explicar essa outra parte. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que essa última parte quer dizer? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que isso quer dizer? As pessoas, quando passavam ao pé da cruz e que olhavam para Jesus, ficavam apontando o dedo para ele, dizendo: está vendo? Bem feito. Se você está aí na cruz, é porque você deve ter feito alguma coisa muito ruim e agora a mão de Deus pesou sobre a sua vida. É isso que o texto está dizendo. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, quem passava estava dizendo: ele está ali porque ele deve ter feito uma coisa muito ruim e por isso está morrendo. Até porque quem morria na cruz era malfeitor. Não tinha gente boa que morria na cruz. A cruz era para os malfeitores, era para os ladrões, para os que haviam transgredido. É por isso que muitos diziam que Jesus estava ali porque estava pagando o preço dos seus próprios pecados. Mas a explicação vem no versículo seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Muda de figura. Então Jesus não está morrendo por alguma coisa ruim que ele tenha feito, não. Ele está morrendo por algo de muito ruim que eu fiz e que você fez. Ele está absorvendo nele a culpa de nós todos. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, que na verdade deveria ser nosso, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ele fez uma troca. Veja, o castigo que deveria recair sobre mim, por conta das minhas iniquidades e transgressões, recaiu sobre ele. Amém? E a enfermidade que deveria ser minha, por conta dos meus erros, a enfermidade recaiu sobre ele. Então Jesus morreu, levando sobre ele, não somente o pecado, mas tudo o que o pecado produz. Maldições, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, maldições, tudo o que era pertinente a mim e a você, Jesus absorveu nele, para que em troca pudéssemos receber paz. Então, a rocha ferida representa Cristo sendo ferido na cruz para tomar o nosso lugar. E ele fez uma troca. Eu estava doente e ele tinha saúde. Eu tinha culpa pelo meu pecado e ele tinha paz. Mas o que ele fez? Ele ficou culpado para que eu pudesse ter paz. Ele ficou doente para que eu pudesse ter saúde. Então, quando Moisés recebe a direção de Deus, vai para Horebe e fere a rocha, ele está apontando para o sacrifício de Cristo, que aconteceu na plenitude dos tempos. Então isso quer dizer, o que quer dizer então? Essa tomada de lugar, essa morte substitutiva, o que de fato representa? Qual que é a abrangência deste sacrifício de Cristo Jesus? É onde nós vamos para Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Mateus 8, versículos 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam
enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Então, qual que é a base bíblica para a libertação de demônios e para a cura física e para a cura da alma? A morte, a rocha ferida, né? O Isaías 53, que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas doenças, nossas moléstias. Quando chega o Novo Testamento, vem Jesus e por toda parte Ele anuncia o Evangelho, mas o que Ele faz? Ele liberta as pessoas dos demônios. Então a rocha ferida, ela traz um benefício para cada um de nós. Essa água que flui da rocha, ela não significa apenas água, a que eu acabei de beber agora, que é a essência para a nossa vida física. É a água, a essência da vida espiritual. Ela nos liberta dos demônios. Como é que os demônios entraram nas nossas vidas? Por onde os demônios entraram? Eles entraram pela nossa cobiça. Entraram pelas brechas que nós abrimos. Pelas nossas buscas desenfreadas para satisfação de prazeres ou de desejos, ou daquilo que nós julgávamos necessidade. Eles entraram por ali. Uma vez que nós conhecemos a Cristo e nos alimentamos dele e bebemos da água que é ele, que vem dele, então, e por meio da confissão e do arrependimento, e é isso que o encontro promove, a possibilidade de você se arrepender, de você confessar, de você compartilhar, abrir o seu coração e dizer: olha, a minha vida foi vivida de uma forma difícil, vivi opressão, vivi perturbado, porque, de fato, talvez você nem tenha consciência disso, do quanto que espíritos opressores, de alguma forma, lhe oprimiram em algumas áreas da sua vida. Mas essa rocha ferida, a água que emana da rocha, ela flui para prover libertação. Libertação. Porque a libertação está atrelada ao cumprimento da profecia de Isaías 53. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele morreu para levar as nossas enfermidades. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Os demônios entraram por causa das iniquidades. Os demônios vieram a nos oprimir por conta do pecado que nós havíamos cometido. E vem Jesus agora e liberta as pessoas dessas ações malignas. E toda essa libertação representa a água, a essência da vida, trazer a vida de Deus. A vida debaixo de opressão não é vida, mas a paz de Cristo é vida. O viver na melancolia, debaixo de opressão, de amargura, de raiva, de ódio, não é vida. Não é vida. Não é água, mas a verdadeira água traz libertação, traz paz. Então, o que está no escopo desta ministração da água, da rocha ferida, é a libertação de demônios e também a cura física e emocional. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E curou todos os que estavam enfermos. E se você fizer um estudo aí no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e João, você vai perceber que essas enfermidades eram físicas, mas algumas delas eram resultado de culpa. Então a culpa da alma, de alguma coisa feita. Tanto é que Jesus, quando ele vai chegar diante de um paralítico, e aquele paralítico quer a cura física, antes de curá-lo fisicamente, Jesus perdoa os seus pecados. Ele diz: filho, perdoados são os seus pecados. Para muitos, mas por que ele está perdoando o pecado, se na verdade o que o homem precisa é ser curado da paralisia? Porque aquela paralisia física estava atrelada a uma relação que aquele homem tinha com o pecado que a gente não sabe qual era. A culpa.
A escravidão por conta daquilo fundamentou na origem da sua vida, produziu enfermidade, provocou enfermidades físicas. Então, essas enfermidades, elas são no âmbito do espírito, são no âmbito da alma e se refletem no corpo. Mas a rocha ferida representa para cada um de nós que em Cristo somos curados. Somos curados no físico, somos curados na alma e somos libertados também do poder das trevas. Você pode crer, você pode chegar para esse encontro que você está se programando para participar, em inteira certeza de fé de que a morte de Cristo Jesus, a rocha ferida, essa rocha foi ferida justamente para lhe dar o direito e o acesso em Cristo Jesus pela fé à libertação, à cura física, à cura emocional. E na verdade você não precisa de um encontro de 3 dias para se aperceber disso ou para se apropriar disso. Você pode se apropriar desta verdade todos os dias da sua vida, porque esta é uma provisão permanente e contínua. Amém? Diga, rocha ferida. Diga, a rocha ferida foi ferida uma única vez. Amém? Tá bom. Números 20, versículo 8. Números é o 4º livro da Bíblia. Já estou encerrando a aula de hoje. Números 20. A partir do versículo 8. Números 20, a partir do versículo 8. Toma o bordão, todo mundo achou? Números 20, versículo 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim, lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Deixa eu explicar. Na primeira experiência, veja que aqui são 2 experiências distintas, em épocas diferentes, em momentos diferentes. Na primeira experiência, Deus havia dito a Moisés: vá até Horebe e fere a rocha, e dela sairá água. Moisés foi lá, obedeceu a Deus, feriu a rocha e dela saiu água. O povo caminhou, passou. Num outro momento, de novo o pessoal tem necessidade de água, e Deus dá uma direção parecida, mas não totalmente igual. Disse, na segunda vez: falai a rocha. Da primeira vez ele manda ferir a rocha. Da segunda vez ele manda falar a rocha. Por que ele manda falar a rocha? Porque a rocha só é ferida uma única vez. O sacrifício de Cristo é uma única vez. A partir do momento em que a rocha é ferida, ela não precisa ser ferida de novo. Aliás, o ferir a rocha de novo é uma desonra ao sacrifício de Cristo. E no livro de Hebreus, a palavra de Deus diz o seguinte: que aquele que vem para Cristo, para viver para Deus, e aí depois volta às mesmas práticas pecaminosas que antigamente ele vivia, o que ele está fazendo? Aquele que volta, ele está expondo Cristo à vergonha de novo. É como se Cristo tivesse que morrer uma segunda vez para redimir a pessoa.
Você está entendendo? O livro de Hebreus diz, escuta, não, a morte de Cristo é uma única vez. E só há uma possibilidade de salvação. Porque aquele que abraça Cristo e aí depois renega Cristo, o que ele está fazendo? Ele está pisando no sacrifício, ele está desonrando o sacrifício que já foi feito uma única vez por ele. E é por isso que Deus não manda ferir a rocha de novo. Na segunda ocasião, o que é suficiente? Falai a rocha. Porque a rocha já foi ferida. Falai a rocha. E da rocha fluirá água. Você percebe como Jesus curava os enfermos? Pela sua palavra. Pela sua palavra. Isso quer dizer o seguinte, que quando você aceita o sacrifício de Cristo uma única vez na sua vida, este sacrifício te purifica, te lava, te redime, te abençoa, te livra das maldições e você é introduzido numa nova vida com Cristo. Cristo não precisa morrer cada dia para que você possa ser curado. Não, ele já morreu uma vez e você já aceitou o sacrifício de Cristo uma única vez. O que você precisa para a sua vida agora é falar a rocha. Fala com Cristo. Fala ao Senhor a sua necessidade. Cristo não precisa morrer hoje, amanhã e depois, e depois, e depois. Ele já morreu uma vez. Você já aceitou o sacrifício de Cristo Jesus uma vez no seu coração. E agora, o que se requer de cada um de nós é que vivamos com essa rocha. Quem se lembra aqui da passagem que acabei de ler em 1 Coríntios, que fala, e beberam da rocha que os seguia. Porque a rocha é uma pessoa. A rocha não é uma coisa estática, não é uma coisa material que fica. É uma rocha que anda, é uma rocha que caminha, que é ferida uma vez. E que depois, que é água, precisa de água, fala a rocha. Tenha comunhão com a rocha. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É uma rocha que anda, que caminha. Esse é o poder da palavra. Toma a vara e ajunta a congregação. Tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Mas Moisés estava com muita raiva do povo, porque era um povo que contumazmente ficava ali, quero água, quero pão, quero carne, quero voltar para o Egito, e ficava ali reclamando e murmurando, e murmurando, e murmurando, e ficava provando a Deus, e tentando a Moisés e todo mundo, e nesse momento pegou realmente Moisés, e olha que Moisés era reconhecidamente o homem mais manso da terra. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas o pegou num dia mau, e ele ficou irado com aquele povo, e embora Deus tenha dito, falai a rocha, o que ele fez? Ele chegou para o povo, olha aqui, rebeldes, vejam se não vai sair água agora abundantemente para vocês. E foi lá e tascou a vara 2 vezes na rocha que não era mais para ser ferida, só tinha que falar a rocha, e ele vai e fere a rocha 2 vezes, e Deus, na sua bondade, misericórdia e graça, ainda permite que a água jorre da rocha, mas depois tem um particular com Moisés dizendo, porque você não creu em mim, você não santificou o meu nome, antes você deu mais valor à sua ira, ao seu, a esse momento aí da alma, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ficar do lado de fora. E lá do cume do monte Nebo, apesar de Moisés ter conduzido o povo por 40 anos no deserto, mas Deus não lhe permitiu entrar na terra prometida, justamente porque nesse momento ele agiu de uma forma passional, agiu na sua paixão e não deixou
realmente que se prevalecesse o mandato do Senhor. Isso não tem nada a ver com salvação, não quer dizer que Moisés perdeu salvação por causa disso, não tem nada a ver. Tem a ver apenas com o fato de Deus não lhe ter permitido entrar naquela terra física, geográfica, que por meio de Josué, depois o povo entrou, mas Moisés morreu ali no cume do Monte Nebo e não entrou. Mas a ênfase não está nessa questão desse momento de Moisés, mas no fato de que a rocha é uma vez ferida. Cristo morreu uma vez por todas para que dele a água fluísse. E essa água representa para nós a essência da vida, que nos liberta de demônios e que nos cura no nosso físico e cura a nossa alma. Por meio do sangue, nossas maldições são canceladas e nossos pecados são perdoados. O pão nos sacia, nos alimenta. Mas a água é a essência da vida. A água é verdadeiramente aquilo de que nós precisamos. E só a desfrutamos por meio do sacrifício da rocha ferida que é Jesus. Amém? Por isso você pode vir para os encontros. Amanhã vamos começar o reencontro com o coração aberto. Pensando assim, Senhor, quais são as áreas da minha vida que necessitam do teu pão, da tua água, os pecados a serem confessados, as curas, as mágoas, as revoltas, as situações que fizeram parte da minha história, todas elas encontram uma resposta em Cristo. O centro da nossa vida. Nós nos movemos, respiramos, existimos, coexistimos nele, por meio dele e para a glória dele. Ele é tudo em todos. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém?